Oi, você já ouviu falar da PEC da blindagem? Você tá sabendo desse babado? Então, nessa aula nós discutiremos como a PEC da blindagem ou da bandidagem, como você queira chamar, tem muita ligação com a sociologia. Então, preste atenção. Recentemente aprovada na Câmara dos Deputados, essa proposta de emenda à Constituição está gerando um debate enorme na sociedade. Mas afinal, por que chamam de blindagem? Quais são as mudanças que ela traz para a nossa Constituição? E o mais importante, qual é o verdadeiro impacto disso na nossa política e na democracia? É o que nós vamos desvendar agora. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga. Nesse canal você sempre encontra assuntos sobre ciências humanas e linguagens. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos entender o que é a PEC da blindagem. A PEC número 3 de 2021, apelidada de PEC da blindagem, foi aprovada na Câmara dos Deputados em 16 de setembro agora de 2025. O nome já sugere o seu objetivo principal: ampliar a proteção jurídica para deputados e senadores. O que é isso? Ampliar a proteção jurídica. Blindar os bonitos para que eles não sejam acusados, para que eles sejam inimputáveis a qualquer crime que sejam implicados. Basicamente é isso. Para entender por que essa PEC é tão controversa, vamos analisar os principais pontos de mudança que ela propõe. Para isso, eu usei como base um artigo do site J-Info, intitulado "O que muda com a PEC da blindagem?". Foi o melhor que eu achei. Tá gostando do vídeo? Então se inscreva, compartilhe, ative o sininho e deixa um comentário aí embaixo. Se é inteligente, você vai se inscrever nesse canal, eu sei que você vai. Então, para ficar mais claro, vamos comparar como era antes e como ficou com a aprovação da PEC. Primeiro item, a prisão em flagrante. Como era? O parlamentar só podia ser preso em flagrante por crime inafiançável. Tipo, a decisão de manter a prisão era votada na Casa, na Câmara ou no Senado em até 24 horas. E essa votação era nominal, ou seja, era pública. Com a PEC, com essa nova regra, a regra de prisão vai continuar, porque é um crime inafiançável. As únicas coisas que continuam é a questão do crime inafiançável e o terrorismo. O resto, eles querem se cometerem qualquer outro crime que não seja racismo, né? Porque o racismo é inafiançável, eu não estou me lembrando agora dos outros. Mas crimes que pode pagar fiança, ai, não mexam comigo, eu estou blindado, eu estou blindada. Basicamente é isso que eles querem. Então, a regra da prisão, ela continua, mas há uma mudança crucial. A votação sobre a manutenção da prisão passa a ser secreta. Isso pode dificultar a responsabilização, já que a população não vai saber como o seu representante votou. E qual que é o papel do representante? Representar o povo. Aí se ele vota, ninguém fica sabendo o que ele votou, como ele votou. Ah, brincadeira, né? Vamos para o outro ponto, a autorização para abertura de processo criminal. Como que era antes? Não havia necessidade de uma autorização prévia da Câmara ou Senado para que um parlamentar fosse processado criminalmente. Cometeu um crime, vai ser preso por esse crime. E com essa PEC agora é precisa autorização da Casa, seja da Câmara ou do Senado, para que um processo criminal seja aberto. A votação também será secreta e o prazo para a decisão é de 90 dias. Olha, oh, paraíso, é o paraíso para a bandidagem. Essa mudança já é um retrocesso. Por quê? Uma regra similar a essa já existiu em 2001. Foi revogada e não deixou que fosse para frente, né? Então eles estão tentando voltar a algo que eles já tentaram antes. Vamos para as medidas cautelares. Como era antes, os parlamentares em julgamento no Supremo Tribunal Federal, o STF, podiam ser alvos de medidas cautelares de diferentes instâncias da justiça. Com a PEC, agora, a PEC especificou que apenas o STF pode expedir medidas cautelares contra parlamentares. Isso significa que juízes de instâncias menores não poderão mais tomar essas decisões, concentrando o poder todo lá no STF. Aí se no STF tem alguém que é corrupto, pronto, acabou, tá perfeito. Olha aí. Gente do céu, é muita cara de pau. Agora vamos para o outro item, o foro privilegiado. Como é que era antes? O foro privilegiado se aplicava a diversas autoridades, incluindo o presidente e vice, membros do Congresso, ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Com a PEC, agora
eles querem ampliar o foro para incluir também os presidentes nacionais de partidos políticos que tenham representação no Congresso. Agora vamos conectar as teorias sociológicas com a PEC da blindagem, porque esse canal é de sociologia, a gente não vai deixar passar, né, gente? Para entendermos a fundo as implicações dessa PEC, é fundamental recorrermos aos grandes teóricos da ciência política, porque as ciências sociais têm 3 áreas: ciência política, antropologia e sociologia. Então, o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, em sua obra Razões da Desordem, nos dá uma lente poderosa para analisarmos o que acontece no Brasil. Ele foi citado pela socióloga Tânia Ludmila Dias Tosta em um artigo que vou usar como base para essa parte. Vamos trabalhar um pouquinho com o conceito, o híbrido institucional e a ingovernância. Fica aí que você vai entender tudinho. Vanderlei descreve o Brasil como um híbrido institucional. Um país que tem, de um lado, uma democracia com regras complexas e, de outro, uma sociedade com indivíduos isolados não participativos. Essa dualidade, segundo o professor, gera a ingovernança. A legislação não atinge grande parte da população, criando soberanias concorrentes, onde as leis não são eficazes para todos. Veja bem, é justamente nisso aqui que está o pecado da PEC. Está se aproveitando disso. Essa ideia da ingovernância, que é o quê? É os bonitos fazendo o que eles bem querem, porque vai privilegiar somente a eles, a população no geral não participa, muita gente nem deve estar sabendo disso, e aí eles podem atuar de acordo com a vontade deles, com o desejo deles. Para entendermos um pouquinho melhor esse lance do que eu estou falando, do híbrido institucional e a ingovernância, nós precisamos entender que no livro do Vanderlei, ele fala da teoria da poliarquia de Robert Dahl, que é o que? A poliarquia explica a instabilidade da democracia na América Latina. Porque uma poliarquia é um regime político com competição política. Tipo, isso que nós temos hoje é uma poliarquia. É institucionalizada e tem ampla participação popular. As pessoas votam. Dow argumenta que países que primeiro criaram regras de competição e depois incluíram a participação popular, eles são mais estáveis. Já a América Latina seguiu o caminho contrário. Primeiro houve uma participação ampliada do povo e depois só a tentativa de institucionalizar a competição pública. Essa inversão é a principal causa, segundo Vanderlei, para que haja uma instabilidade política. E isso não é natural. E é isso aí que abre brecha para que parlamentares safados como esses que estão por aí, querendo votar um negócio desse absurdo, onde isenta-os de todo e qualquer crime. Isso é absurdo, absurdo. O escritor Vanderlei, ele descreve que o Brasil, ele é híbrido institucional, porque nós temos um lado que é poliárquico, com regras complexas, e por outro nós temos uma sociedade de indivíduos que não participam, que são isolados. Ele chega a comparar esse tipo de política nossa ao estado de natureza lá de Hobbes, sem ordem, sem lei, sem ordem. E isso atrapalha demais. E é justamente essa falta de ordem, essa falta de lei que faz com que essas pessoas se sintam na liberdade de criar uma coisa absurda dessa e passar com ampla votação de alguns partidos que estão aí. Deveria ser repudiado de primeira, mas não, passou já e já está tramitando para terminar o processo de tramitação. A PEC da blindagem, ao ampliar as proteções jurídicas para os políticos, se encaixa perfeitamente nas teorias de Vanderlei Guilherme dos Santos. A proposta de votação secreta para processos e prisões diminui a transparência, enfraquece a competição política e a responsabilização. Isso reforça a tese de que a política se torna um meio de proteção para interesses privados. Ao concentrar o poder no STF e ampliar o foro privilegiado, a PEC cria uma casta de políticos que estão acima da lei comum, reforçando a ideia de que a punição é aleatória, como Vanderlei aponta em sua obra. Essa PEC é um exemplo de como a política é usada
usada para resolver problemas de forma paliativa, sem aprofundar e institucionalizar a competição política. Em vez de fortalecer o sistema, a PEC pode criar uma blindagem para proteger aqueles que já estão no poder. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Porque aqui na nossa sociedade as pessoas buscam um cargo de político. Essa busca se torna um meio de enriquecimento privado, onde as pessoas estão lá para se enriquecerem e enriquecerem uns aos outros e não estão para nos representar. Então, quanto maior a dependência da sociedade em relação à política, maior a probabilidade de corrupção e clientelismo. E os políticos manipulam políticas públicas para financiar suas campanhas e ampliar o seu poder. Isso é um ciclo vicioso onde o cargo se torna um produto a ser comprado com votos. E aí, depois da votação, teve parlamentares. Ai, meu Deus, eu fui obrigada a votar. Me perdoem. Tá bom. Que nunca mais recebam voto do povo. Essa tem que ser a postura das pessoas. Então, veja bem, para concluirmos, a PEC da blindagem é um tema complexo que vai muito além de um simples projeto de lei. Ela revela as fragilidades do nosso sistema político que o professor Vanderlei Guilherme dos Santos já analisava há décadas. A instabilidade brasileira, marcada por um processo de participação sem uma institucionalização robusta, cria um ambiente propício para que a política seja vista como um fim em si mesma, um meio de proteção e enriquecimento e não um instrumento para servir a sociedade. Mas o que acontece agora? Segue para o Senado, onde passará por uma nova análise. É crucial que a sociedade continue acompanhando e pressionando. Afinal, uma democracia só é forte quando seus cidadãos estão atentos e participativos. E você já parou para pensar por que os políticos precisam de uma blindagem assim? Na sua opinião, essa PEC é uma defesa da democracia ou um retrocesso? Deixe o seu comentário, vamos continuar essa conversa. E lembrando que no domingo, já ocorreu, na hora que esse vídeo estiver no ar, já ocorreu uma manifestação gigantesca no país inteiro contra essa PEC. Não vamos deixar passar. Essa PEC não pode passar. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, é claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Certinho? Se cuidem e até mais.